temos um assunto para trazer, que mais uma pesquisa de intenção de votos para as eleições deste ano. Pesquisa Atlas Bloomberg. Atlas Bloomberg. Isso mesmo, deu uma dividida ali no texto para mim, por isso que ficou difícil. Foi divulgada ontem, quarta-feira. Vou trazer para vocês todos os cenários, porque o presidente Lula vence em todos os cenários, tanto de primeiro quanto de segundo turno. Vamos aos números que vão aparecer aqui no telão e eu trago para vocês. Olha só. Presidente Lula, do PT, com 48,4% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 28%, e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 11%. Ou seja, Tarcísio e Flávio também se distanciaram da última pesquisa que nós trouxemos aqui no News Primeira Edição. Depois aparecem candidatos como o Renan Santos, do Missão, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Os dois com 2,9% das intenções de voto. Na sequência estão o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, do PSD, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, ambos com 1,7% apenas. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, aparece com 1%, e o voto branco ou nulo diminuiu em relação ao que a gente tinha visto na última pesquisa também, com 2,1% apenas, e não sabe 0,3%. Esse é um cenário ampliado da pesquisa que não inclui a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos mudar agora a tela para a gente acompanhar outro cenário em que mantém esses participantes e exclui Tarcísio de Freitas, para a gente ver como que fica a situação. O presidente Lula, ele continua na frente com os mesmos 48,8%. E o segundo lugar fica com Flávio Bolsonaro. Porém, ele sobe, alcançando 35%. Na outra tela, ele estava com 28% e agora sobe para 35%. Mas não tem o nome de Tarcísio, tá? O governador de Goiás aparece com 4,3% das intenções de voto, seguidos de Renan Santos, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Aldo Rebelo. Aqui o voto branco e nulo diminui ainda mais, chegando a 1,5%. E não sabe em 0,4%. Em outro cenário, que retira Flávio e coloca Tarcísio de Freitas, vamos ver como que fica. O presidente Lula, do PT, ele continua à frente, liderando com 48,5% das intenções de votos, tá? O governador de São Paulo, ele alcança 28,4%. Ele fica muito próximo a Flávio Bolsonaro naquele primeiro cenário. Mas, sem Flávio Bolsonaro, ele não atinge a mesma porcentagem de quando tem Flávio e tira Tarcísio. Acho que eu consegui ser clara com vocês, né? Caiado aparece com 5%, Ratinho Júnior 3,9%, Romeu Zema também 3,9%, o Renan Santos 3,2% e Aldo Rebelo 1,1%. Vocês observam que nesse cenário entre Lula e Tarcísio, o voto branco e nulo volta a subir, chegando a 5% das intenções de votos. E 1,1% não sabe. Então, este é mais um cenário. Vamos agora colocar a Michele Bolsonaro e excluir Flávio, Tarcísio, Zema e também o Ratinho Júnior que vão aparecer aqui. Lula segue na casa dos 48%, tem uma diferença menor ali na numeração depois da vírgula, mas está na casa dos 48%. Michele Bolsonaro, do PL, se ela fosse a representante do PL, ela apareceria com 30,9%. E logo depois vem Caiado, que aumenta, chegando a 2 dígitos, hein?
com 11,3%. Na sequência, aparecem Renan Santos, Eduardo Leite, que é um nome que não estava aparecendo antes, com 1,7%. Aldo Rebelo, que não chega a 1%. Voto branco ou nulo dá uma redução em 2,8% e apenas 0,5% diz que não sabe. Então, a gente vê uma crescente de Michele Bolsonaro nesse cenário e também Ronaldo Caiado e uma redução de votos brancos ou nulos. Agora, num cenário sem Tarcísio de Freitas e sem candidatos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Lula dispara na frente, com 48,8%. Ele dispara, gente, mas ele está no mesmo índice daquele primeiro cenário, tá? Mas o segundo colocado aparece Ronaldo Caiado, com 15,2% do União Brasil. Romeu Zema cresce, chegando a 11,4%. Ratinho Júnior, do PSD, com 9,4%. Renan Santos, do Missão, com 3,9%. Aldo Rebelo, Democracia Cristã, com 1%. Mas o voto branco ou nulo dispara para 8,1%. Não sabe, fica na casa de 2,2%. Vamos agora para as intenções de voto para o segundo turno. Vamos acompanhando esse raciocínio, tá? Entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está inelegível, o petista ganharia com 49%. E Bolsonaro chegaria muito perto, com 46%. Diferença de 3 pontos percentuais. 5% são brancos, nulos ou não sabem em quem votariam. Lula ganharia também de Tarcísio de Freitas por 4 pontos percentuais. O petista fica com 49% e o governador de São Paulo com 45%. 6% são de brancos, nulos ou não sabem. A diferença entre Lula e Michele é a mesma, com 4 pontos percentuais. Lula com 49% e Michele com 45%. 6% são brancos, nulos ou não sabem. Flávio Bolsonaro também fica nessa distância de Lula, 4 pontos percentuais. O atual presidente tem 49% das intenções de votos, Flávio Bolsonaro com 45% e 6% de brancos, nulos ou não sabem. A pesquisa Atlas Bloomberg também avaliou a rejeição dos candidatos. Jair Bolsonaro tem a maior delas, de 50%. Ali coladinho está o presidente Lula, com 49,7%. Flávio Bolsonaro aparece logo na sequência, com 47,4%. Depois temos Renan Santos, do Missão, com 45,6%, Michele Bolsonaro, com 44,9%. Na sequência, tem o Romeu Zema, do Novo, com 42,1% e Eduardo Leite, do PSD, com 41,7%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o governador de São Paulo, tem uma rejeição de 41,1%. E Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 40,7%. A menor rejeição é de Ratinho Júnior, do PSD, com 39,9%. A pesquisa Atlas também entrevistou 5.418 eleitores entre os dias 15 e 20 de janeiro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Vamos então comentar essa pesquisa. A Vitória Bel estava atenta, acompanhando todos os cenários, que a pesquisa é bastante extensa, né, Vitória? Nós trouxemos, então, que mantém presidente Lula para uma reeleição, tanto em primeiro quanto segundo turno, nas intenções de votos. O que a gente pode observar é a movimentação da oposição, Vitória, com a troca dos candidatos, ali entre Flávio Bolsonaro, também Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro.
E a diferença que dá quando acontece essa troca de nomes entre as opções de votos brancos e nulos. Eu queria que você analisasse um pouco desse cenário que a gente pode esperar para essas eleições que estão só começando, ainda tem muita coisa para acontecer. Pois é, Luara, essa pesquisa foi uma excelente notícia para Flávio Bolsonaro e os aliados também do senador, porque mostrou justamente que, além de ter um alto potencial de intenção de voto no primeiro turno, Flávio Bolsonaro se igualaria nas intenções de voto de segundo turno ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, essa pesquisa, que está diferente da pesquisa Quest, por exemplo, que a gente viu na semana passada, é importante destacar que essa pesquisa tem mostrado um número diferente, mas essa pesquisa desmonta o argumento de partidos de centro, aliados do governador Tarcísio de Freitas, de que ele teria muito mais chance de avançar contra Lula no segundo turno, justamente porque mostra um percentual exatamente igual de Flávio Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas num segundo turno contra Lula, os dois perdendo por pouca diferença de intenção de voto, mas os dois perdendo no mesmo patamar, assim como Michele também. Então, o que essa pesquisa aponta é que, independentemente do candidato escolhido por Jair Bolsonaro, ele teria no segundo turno um percentual parecido de intenções de voto. Flávio Bolsonaro, portanto, teria o mesmo potencial ali de Tarcísio de Freitas para enfrentar Lula no segundo turno. Isso fortaleceu muito o entorno ali de Flávio Bolsonaro, que esperava por pesquisas que pudessem realmente chancelar as chances do senador, filho do ex-presidente, ser de fato um candidato apoiado por partidos de centro. Então, essa pesquisa começa a mudar um pouco o cenário da cúpula dos partidos de centro e como elas estavam analisando o potencial de Flávio Bolsonaro no segundo turno. O que a gente também destaca que no primeiro turno, Flávio Bolsonaro, estando sozinho, sem Tarcísio de Freitas, ele tem 35%, Tarcísio de Freitas estando sozinho como candidato ali bolsonarista, ele tem 28%, e a Michele teria 31% se ela fosse a única candidata do campo bolsonarista. Portanto, também apontando que, como candidato do campo bolsonarista em primeiro turno, Flávio Bolsonaro também teria intenções de voto, um número mais amplo de intenções de voto do que Tarcísio de Freitas. Além disso, a gente também vê, como você bem disse, a questão dos votos brancos e nulos. Quando o Flávio Bolsonaro está na disputa, diminui as intenções de brancos e nulos, mostrando justamente que o eleitor brasileiro ele está praticamente decidido se ele vota em Lula ou se ele vota no campo bolsonarista. Os candidatos ali de centro, quando eles aparecem como única opção do campo da direita, aumenta muito, se amplia muito os votos brancos e nulos, mostrando que a boa parte da população brasileira está sim em uma lógica de polarização. Isso não mudou. O Brasil em 2026 provavelmente vai sentir a mesma polarização sentida em 2022. Só para a gente comentar novamente os números, quando Flávio Bolsonaro está na disputa representando o campo bolsonarista, ele tem 2%, os brancos e nulos, melhor dizendo, somam 2% das intenções de voto. Quando Tarcísio de Freitas entra como candidato do campo bolsonarista, os brancos e nulos somam 5% das intenções de voto. Então, as pessoas teriam mais certeza no voto de Flávio Bolsonaro em Flávio Bolsonaro do que no voto em Tarcísio de Freitas. Realmente, os números apontaram um cenário bastante positivo para quem defende a candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Luara.